Boa noite, pessoal. É isso aí. Nós estamos mais por um super podcast aqui da MRC Play. E hoje promete, galera. E hoje promete que eu estou com uma convidada. Eu prometi para vocês. A gente conversou, eu falei para vocês. Nós temos um convidado. Cada convidado é uma surpresa. Então a gente vai trazer para vocês as novidades e surpresas aqui da cidade e da região da Baixa Mogiana. E hoje estou nada mais, nada menos que minha querida amiga, doutora, né? E agradecer primeiramente por você ter aceitado esse convite, né? Ela é a filha de Gabriel Simões Mostardinha e da dona Natalina Regina F. Ribeiro, né? Irmã Natália Regina F. Ribeiro, irmã da Maria Conceição, Maria de Fátima e mãe de criação de 4 filhos. Exatamente. Né? Foi vereadora. Sim. Médica. Sou médica. É médica, né? Vice-prefeita. Com muita luta, tenho a honra de receber aqui a doutora Maria Alice Mostardinha. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. É uma honra, né, para mim poder recebê-la aqui em nosso podcast. O prazer é todo meu, viu, Marcelo? Eu estou muito feliz hoje quando eu tenho convidados assim que sempre, assim, todos os convidados são muito importantes para mim, mas assim, quando vem as pessoas, assim, tem muito serviço, tem uma agenda bem apertada, assim, muito obrigado por comparecer. Eu sei como que é a agenda, né? Então eu agradeço o seu espaço que você dá aqui pra gente, pra MRC Brasil, no MRC Play. Se você não conhece, chama o pessoal e conhece a MRC Brasil ali no Instagram, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a MRC Brasil, galera. Vamos começar da onde? Vamos lá, Marcelo. E hoje a gente vai conversar sobre bastante coisa, né? Muita. Só não repare a minha voz, que eu tô meio rouca, né? Porque eu tô gripada, né? Mas vai sair tudo, viu? Esse tempo seco, né, doutora? Isso, muito. Como vou te chamar? De doutora? Não, Maria Alice. Maria Alice? Não. De Alice? Não, Maria Alice, pessoa simples. Sou igual a todo mundo. Então, Maria Alice. Né? Tá bom? É difícil, porque eu já tô com a gente chama de doutora, mas também vou tentar. Não, aqui eu sou só a Maria Alice. Maria Alice, nós queremos conhecer um pouco da sua história. Eu já li sobre a sua história. E o povo aqui de Mojimirim te ama, né? O povo gosta de você. E eu os amo também. Sempre. Conta pra gente um pouco dessa história. Como começou, né? É verdade, você não nasceu aqui. Não. Eu vim pequenininha de Portugal, vim com 5 anos. Meu pai veio na frente, né? Porque naquela época, né? Eles saíam do seu país para procurar assim uma vida melhor, né? Para tentar crescer na vida. Então ele veio uns dois anos antes para o Brasil, né? E depois nos mandou buscar. Olha só, Minha mãe e 2 irmãs. Ele veio para o Brasil trabalhar. Veio trabalhar, ele com 2 irmãos. Ele e mais 2 irmãos. Eles... Seus tios vieram para cá. Isso. Para buscar um trabalho. Que região que eles vieram? Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro. E conseguiram efetivar o trabalho? Como foi? Depois de algum tempo. Né, que ano mais ou menos foi isso? 1950, acho que foi. 1950, olha, que interessante. Né? Então eles vieram, eles já trabalhavam com serralheria lá, né? Com o tempo montaram uma também lá no Rio de Janeiro, né? E foi. Como era de praxe, né? Porque logo depois da Segunda Guerra, né? Foi daquela época, muitos imigrantes começaram a vir, né? Da Europa para o Brasil. Eles saíram. Com medo, né? Exatamente. Então eles decidiram, eles estavam na dúvida se vinham para o Brasil, se iam para a Venezuela ou Canadá, onde a gente tem parentes também, né, no Canadá. E aí escolheram essa terra maravilhosa. Ó, que beleza. Então vocês chegaram primeiro, ou quer dizer, o seu pai chegou na primeiro. Frente, isso. Depois de 2 anos mandou nos buscar. Depois de 2 anos? Isso, que eles procuraram estabilizar, né, montar uma firma, né, para depois então... Né? Ele trabalhava com o que aqui no Brasil? Oi? Ele trabalhava com o que? Ele fez o que aqui no Brasil? Serralheria. Serralheria. Fazia portões, grades, que inclusive nós, as meninas dele, né, adolescentes, também ajudávamos ele na Isso que eu ia perguntar, a sua infância, quer dizer, até quantos anos você ficou lá em Portugal? Até 5 anos. 5 anos você estava em Portugal. Você não lembra muito então das coisas em Portugal, né? Alguma coisa, né? É muito pouco, né? Mas o resto foi mesmo aqui no Brasil. Você lembra o que mais te marcou? Como que você era na infância? Como eu era? Bom, a nossa infância foi muito difícil, né? Foi uma infância pobre, né? Quando nós chegamos no Brasil, nós fomos morar lá no bairro de Bom Sucesso, né? Era uma casa alugada, né? E o primeiro ano que a gente já estava morando ali, véspera de Natal,
veio uma enchente tremenda, né? Choveu, encheu. Deu 1,80 m dentro de casa, né? Nossa Senhora, uma enchente. 1,80 m dentro de casa. E aí, isso, então, esse problema que nós temos, que a gente já vê que até Olha, hoje no Rio de Janeiro assola, né? Então, todos os anos, né? Até desde aquele ano já tinha, então. Já tinha, então, e perdemos tudo, né? Meu Deus do céu. Perdemos tudo. Então, o que a gente ganhava em final de ano, nós nunca tivemos um brinquedo, nunca tivemos uma boneca, nada, porque não tinha condições. Nunca tivemos uma boneca, nunca. A gente ganhava um vestidinho novo, né? E nesse ano nós perdemos também. E aí, ele conversando com a dona da casa, né? Se costumava acontecer aquilo, a dona dizia que não, que foi a primeira vez, né? Então, e meu pai foi caindo nessa história. Então, todos os anos... tinha uma enchente dentro de casa. Meu Deus do céu. E quando acontecia esses casos, né, a gente corria para casa dessa dona, né, da casa que morava em cima, no andar de cima, né? Mas na última enchente... Era, como que era o lugar? Era um sobrado. Um sobrado na periferia. Na periferia de Bom Sucesso, né? E tinha um rio próximo, então o rio transbordava e aí inundava todas as ruas ali, né? E na última enchente, meu pai foi acreditando que não ia acontecer mais, Na última enchente, nós quase morremos todos afogados, né? Nossa Senhora. Porque a dona da casa não estava, né? Tinha viajado. E aí começou a encher, a água começou a subir. Aí meu pai mandou que nós fôssemos embora, porque a água estava subindo, enquanto ele ficava ali tomando conta das coisas para a água não levar, né? E aí, o que aconteceu? Saiu minha mãe, segurando E você lembra bem dessa... Lembro sim. Meu Deus. E segurando uma irmã de cada lado, né? A minha irmã mais nova, a minha irmã do meio, né? No braço, uma no braço direito, no braço esquerdo. Eu segurando no braço dela e ainda segurando um galinho que nós tínhamos de estimação. Olha. Aí saímos pela rua, né? Para fugir da enchente, procurando um lugar mais alto, né? E o que a gente via ali? Aquele monte de ratos pulando na nossa frente, né? Porque eles estavam morrendo afogados. Sim. Né? Então, era o que a gente via. Os ratos pulando na nossa frente e a gente saindo ali no meio da rua, com água até o peito, né? Tentando procurar um lugar mais alto. Até que alguém que morava também no sobrado, bem lá na frente, nos viu, nos socorreu, nos deu abrigo, comida, roupa, tudo, né? Então, que situação difícil, hein? Foi difícil. Você tinha quantas irmãs? 2 irmãs, né? 2 irmãs. E seu pai, vocês moravam, os tios moravam juntos também? Não, outro local? Eles moravam em outro bairro, né? Outro bairro também. E aí, essa foi a nossa última enchente, porque a partir daí, como encheu todo o bairro, né? E inclusive a água foi em ruas que eram um pouco mais altas, né? E então invadiu uma casa que ficava numa rua mais alta. E invadindo essa casa, o chão da casa afundou. Entendi. Afundou o chão. Aí o dono se apavorou e vendeu a casa, quer dizer, vendeu por bagatela, né? Aí meu pai comprou essa casa para depois então colocar um chão nela e a gente mudar para lá. Aí não encheu mais. Aí não deu mais esse problema, não. Mas foi uma situação que te marcou, né, nessa infância, né? Foi sim, foi sufoco. Dificílimo, né? Porque todo ano era a mesma coisa, então você encostava na parede, dava choque, você perdia todos os móveis. Nós não temos fotos de infância, nós não temos nada, fotos de infância nenhuma. Isso é uma situação, né, que a gente fala assim, nossa, mas naquele tempo ocorria, mas que assola hoje o Brasil, né? A gente vê, até hoje. Maranhão, né? Tivemos esse ano, né, no Maranhão. Exatamente. Em Espírito Santo, Maranhão, tivemos uma situação muito, muito feia lá. Quantas pessoas morreram. Né? E nós assistimos isso lá, como o rio era ali próximo, né, da nossa casa, né? Quando ele transbordava, uma vez teve um ônibus que ousou atravessar, confiou que dava para atravessar, né? A correnteza puxou e aí morreu todo mundo afogado. Aí no dia seguinte, a gente assistindo a retirada daqueles corpos, ainda agarrados no mato, em galhos, entendeu? Nós crianças assistindo aquilo, né? Tirando os corpos do rio. Como que pode, né? E até hoje a gente enfrenta um problema desse, é inadmissível, né? Então. Um negócio desse ocorrer, né? Exatamente. Na situação que nós estamos, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente sobre esses problemas, né? Que é só, né? A partir da parte de governo, né? Que precisa. Mas tem muita coisa ainda para a gente chegar até lá, né? Muita coisa para ser feita ainda nesse país. É verdade. Você estava comentando para mim que
você veio, o seu pai veio para cá, né? E tinha uma serralheria, né? Serralheria, e que você chegou a ajudar ele, então. Sim, nossa, eu e minha irmã do meio, a gente ia para lá, sentava num banquinho e ficava cortando ferro, né? Cortando ferro para ele montar então as janelas, as portas, né? E naquele tempo não existia, imagina, mulher trabalhar numa serralheria, ainda mais adolescentes, né? E a gente estava lá ajudando ele, né? E ajudaram ele, né? Oh, e como? E sem saber o risco que a gente corria, porque uma máquina pesadíssima daquela, se cai em cima da mão, você já fica sem a mão, né? Mas a gente não tinha noção do perigo também. Quanto tempo vocês ficaram? Ah, nós ficamos bastante tempo ali ajudando ele, viu? E ajudaram bastante, né? Na renda da casa, porque... Sim, né? porque não tinha empregados, não tinha funcionários, né? Então a gente ajudava, pelo menos a cortar ferro, que era uma coisa mais, digamos, menos pesada para nós mulheres, né? Define pra gente, na sua juventude, né? Sua juventude. Se você fosse definir em 5 acontecimentos a sua juventude, você consegue marcar? Olha, a juventude, né? Eu acho que foi até a minha ida para a faculdade, né? Por que eu escolhi medicina? Só Deus pode responder, né? Porque não tenho ninguém formado em medicina na minha família, né? Ninguém tinha curso superior e eu desde pequenininha falava que queria ser médica, né? Um belo dia, eu ainda era pequena, né? Minha mãe estava doente, pediu para esquentar a água para pôr dentro de uma bolsa, para pôr em cima dela para melhorar a dor, né? Eu fui pegar essa panela de água, caiu em cima de mim. Caiu em você a água? Caiu em cima de mim. Me queimou a perna Água inteirinha. quente estava fervendo? Isso, fervendo. Fervendo? Fervendo. Eu fui tirar do fogo, ela virou em cima de mim e queimou minha perna inteirinha. Minha perna inteirinha. E aí, não sei, naquela época eu não levava para o hospital. Minha mãe levou para a farmácia para fazer curativo, né? E aí, tinha um rapaz que me atendia lá, que eu acredito que fosse um estudante de medicina. Então ele começava a tirar minhas bolhas, limpar todo o curativo. Naquela época era comum, né? Levar na farmácia, né? E aí começou a limpar, tirar as bolhas, mas ele fazia com tanto cuidado, com tanto carinho, que foi aumentando ainda mais a minha vontade de ser médica. Eu já tinha vontade de ser médica, né? Foi aumentando, quer dizer, foi aumentando muito mais, então, essa vontade de ser médica. E aí consegui ir para a faculdade, né? Uma faculdade particular, estudei com dinheiro emprestado, tá? Então, eu fiz a faculdade com dinheiro emprestado e dando aula à noite também. Eu dava aula de português e história, né? E era o que eu mais queria. Você sempre foi muito bem na escola? Fui, graças a Deus. O meu pai era muito rígido nesse sentido. Meu pai estudou só até a 4ª série, tá? Primária. Mas, quando nós fomos para a escola, a gente já sabia a tabuada, porque ele ensinava e obrigava a gente a saber. Obrigava, você tinha que ficar ali estudando e aprendendo com ele. Então, quando entramos na escola, a tabuada a gente já sabia, né? Porque ele cobrava muito da gente. Precisava saber, pelo menos a tabuada para começar tem que saber. Exatamente, não tinha nada essa de calculadora, nada disso. Era ali mesmo, raciocínio, né? E aí acontece que eu cheguei onde eu mais queria, que era na minha formatura, faculdade de medicina, né? Então, na minha faculdade, ainda a situação era muito precária financeiramente, né? Quando eu me formei, a minha mãe me perguntou, né, o que eu preferia. Se eu preferia o anel de formatura, aquele anel com aquela pedrinha verde maravilhosa, ou se eu preferia a festa de formatura. É claro que eu optei pelo anel, né? A representação, não? Exato. Então, eu não fui na minha festa de formatura. Então, eu não sei o que é uma festa de formatura. Mas a gente tem muita coisa que eu quero saber antes de chegar lá, hein? Ah, é? Antes de chegar nessa faculdade. Ah, é? O quê? Eu não sei se foi antes ou depois também, né? Mas eu fiquei sabendo que você tem um hobby bem diferente. Ah, sim, mas isso foi depois. Foi depois, mas vamos falar sobre esse hobby antes. Foi depois que eu me formei, que eu vim para São Paulo, que eu fiquei praticamente sozinha, porque minha família morava toda no Rio, né? Então, eu fazia a minha parte de médica, mas como hobby eu praticava tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Olha que legal, cara. Para fugir um pouquinho daquela rotina, entendeu? Então, uma coisa totalmente diferente. E que me ajudava muito, né? Porque eu conseguia ficar com a minha mão tão firme, mesmo depois de plantões,
que eu sempre me dei O médico bem. tem que ter muito firme, né? Tem, inclusive para operar, né? E eu opero muito. Fazer uma né? cirurgia. Exatamente. Uma coisa que eu jamais podia ser é médico. Jura? Apesar de tocar, eu toco piano. É? Mas é uma coisa que eu sempre vou fazer, principalmente quando eu fico nervoso. Trema, sabe? O lugar que mais me relaxa, onde eu sinto bem, à vontade, é no centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Eu adoro. É os melhores cirurgiões, né? Eu amo o centro cirúrgico. Eu vou amo. conhecer bastante ainda sobre sua profissão, quero saber qual a sua especialidade, mas eu quero saber sobre o tiro ao alvo. Como foi? Quer dizer que você foi campeã brasileira de tiro ao alvo? Fui campeã brasileira. Não foi só um hobby? Não, eu levei a sério. Foi a sério o negócio? Eu levei a sério o esporte. Eu comecei a frequentar, então, todos os clubes de tiro de todos os municípios, de todos. Comecei aqui em Mojimirim, e aí ia para Pinhal, Americana, São Carlos, Rio Claro, Tietê, São Paulo, entendeu? Então, todos os locais que tinham clube de tiro, eu frequentava para poder competir. Você sabe que hoje você poderia ser uma campeã olímpica, né? Porque entrou depois nas Olimpíadas, não é verdade? Mas é um esporte caro. E não tinha patrocinador, nada. Então, tudo saía de mim, né? Então, eu ia, ganhava, competia. Eu ia para ganhar. Nunca gostei de ir para perder, né? Então, sempre para ganhar. Então, no primeiro ano, eu fui vice-paulista, né? Vice-campeã paulista. E no outro, campeã brasileira. Olha que beleza, que espetáculo. E aí fui largando, porque eu fui dando prioridade a outras coisas. Também gostava de pintar tela, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Além de tirar o alvo, você tinha outras práticas que você gostava para tirar o seu estresse do dia a dia. Exatamente. Eu gostava de pintar, eu gostava, por exemplo, de fazer bolos decorados. Bolos? De cozinha. Eu gosto de cozinha. Eu tô esperando um bolo. Cadê o bolo? Então, você faz até hoje os seus super bolos? Não, mas eu fazia bolo de noivado, né? Enfeite de casamento, né? Então eu fazia tudo isso. Que espetáculo, que legal. Autodidata. Minha mãe comprou uma coleção naquela época, né? E eu ia lá e fuçava tudo e fazia. Eu pergunto uma coisa pro pessoal aqui, assim, como que você acha, né, que você é nos olhos das outras pessoas ao seu redor? Eles me veem como... Seu pessoal, não no seu profissional, no seu pessoal ali, no seu dia a dia. No dia a dia? Uma pessoa comum, como outra qualquer. Não tem diferença. Não tem DR, não tem nada. Sou assim um pouquinho, sempre fui um pouquinho assim, autoritária em relação à criação, porque como eu criei 4 adolescentes, né? Então eu tive que me tornar mais rígida, né? Na educação, porque eu criei sozinha, tá? Eu não tinha ninguém, então eu fui obrigada a ser uma pessoa assim mais enérgica, mais rígida. E eu sou assim muito dinâmica e sou muito assim correta, né? Eu sou muito perfeccionista em tudo. Você não chegou a casa, você falou, eu vi a sua história, né? Você falou que criou 4 filhos. Você tem 4 filhos de criação, seu? De coração. Você casou? Cheguei a casar, mas me separei logo, né? Quantos anos? 7 anos depois. Não, com quantos anos você casou? Já era meio velhinha. Já estava na fase dos meus 30 anos. Tá boa, eu casei com 35. 35? Então, eu casei, aí fiquei 7 anos, não deu certo, cada um foi pro seu canto, e aí me dediquei à criação desses sobrinhos, porque foi assim. Você cuidou deles? Você cuidou? Até eles se formarem. O primeiro, que maravilha. O primeiro veio para mim com 8 aninhos, porque ele era filho já de pais separados, morava no Rio de Janeiro, e veio passar férias aqui comigo. Aí pediu, eu posso ficar aqui com a senhora? É claro que pode, você vai dizer que não, né? Aí veio ele, já ficou comigo, que era o André. Depois veio a segunda. Eu me separei, eu chamei a minha sobrinha, né, a Cristina, para vir aqui comigo, para a gente passear, esfriar a cabeça, entendeu? Aí ela veio, passeou comigo, nós fomos lá para o Nordeste, aí também não voltou mais. Depois vieram os outros 2. Que legal. E aí ficaram até se formar, casar, entendeu? Hoje tem os filhos dele que me chamam de vó, né? É tudo de bom, é tudo de bom. Isso é muito legal, né? Mãe é aquela que cria. Lógico, não é aquela que gera, não. Quantas geram por acidente, né? Por acidente e acabam abandonando, né? No hospital. Você vê bastante isso na sua... Exatamente, no hospital. Dia, né? Exatamente, abandono no hospital, abandono no lixo, como eu já vi, entendeu? E por aí, né? Então, essas não são mães. O que te inspira? Sobre? A vida. A vida?
O que você pode fazer de bom para os outros? Ajudar. Sempre. Eu acho que a gente vem neste mundo para isso. Acho que é o dom do médico, né? Não, de todo mundo. Todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que pôr na cabeça Acho que, difícil. que a Eu nossa, acho difícil ser de a todo nossa mundo. vinda aqui é uma passagem, tá? Então a tua obrigação é ajudar o próximo. Sempre. Sempre. Seja o que for, seja que profissão for. Entendeu? Seria bom se todo mundo pensasse assim, né? É. Porque o que mais inspira as pessoas é o dinheiro, Infelizmente é. Alguns é. não é? Exatamente. É o que a gente vê no nosso dia a dia. Eu converso bastante com o meu pessoal sobre isso, né? O que eu peço mais na minha vida, né? Que eu falo que é saúde e alegria. E é verdade, né? E você fazer bem ao próximo, né? Porque aí você se sente bem. Eu me sinto bem ajudando O o trabalho próximo. a gente vai fazer Exatamente. bem feito, né? Se eu fosse pensar em dinheiro, eu não tinha criado, por exemplo, os 4 sobrinhos, porque eu investi pesado na educação deles, né? Só um fez 2 faculdades de uma vez, então eu paguei de uma vez só. 4 faculdades particulares, 4. E ainda pagava um Uma já apartamento. não é fácil, né? Agora imagina 4, né? É. Então, e não é só isso, é o local onde eles moram, né? Então, os livros, alimentação, tudo isso daí. Mas isso deve ser muito gratificante, né? Claro que é, claro. E não me arrependo de nada e faria tudo de Eu novo. falo, quando minha missão estiver cumprida é quando minhas filhas estiverem formadas, né? E com a sua vida tranquila. Não precisa estar casada do jeito que elas quiserem, né? Na vida delas, mas elas estiverem formadas e tocando o barco delas, né? Aí eu tô tranquilo e satisfeito. Eu pensei que a minha missão também ia acabar quando eles estivessem formados, mas não acaba não. Não acaba, né? Enquanto você está vivo, você tem sempre alguma coisa a fazer. Por exemplo, agora tem os netos. Né? Então você Acaba surgindo uma coisa nova, Exatamente. né? Uma nova razão, né? Que a gente fala na de nossa viver vida. e de trabalhar, exatamente, né? E o que a gente leva da vida é isso, porque olha, o caixão não tem gavetas, você não leva nada, entendeu? Eu sempre trato os médicos assim muito especial, porque o médico ele tem muito, assim, um dom muito especial, né? Sempre comento isso com as pessoas mais próximas, né? Eu sempre... Eu tenho uma admiração muito grande por essa profissão. Tenho próximos da minha família que são médicos também. E isso é muito bonito, né? Esse dom, é que eu falei, um dom de ajudar, porque não é nada fácil. Né? Exatamente. É uma dedicação, uma entrega muito grande, né? Isso é verdade. Eu sempre falo isso, né? Eu vim do nada e para o nada eu vou voltar, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer aqui são coisas boas, né? Porque eu não vou levar mais nada além disso. É o que eu vou deixar aqui, é isso, o que eu fizer de bom. É o que fica guardado, né, com a gente, né? Exato, isso mesmo. É o que fica na nossa vida, no nosso registro, né? Bem ali na nossa ata depois, quando Deus escreveu, deixa eu ver o que aconteceu, né? O que a pessoa fez, está escrito ali. E aquilo a gente vai guardar para o resto da nossa eternidade, né? Exatamente. Mas quando que você decidiu ser médica? Agora vamos conhecer um pouco sobre essa profissão sua. Então, desde pequenininha. Agora não me pergunte por quê. Porque eu queria ser médica. Então, como aquelas crianças que põem na cabeça, eu quero ser músico, eu quero Estava destinada desde cedo já. Eu acho que sim, eu acho que Deus me deu esse dom, né? Não sei por quê. Eu acho que Ele me deu uma missão aqui na Terra. E a minha missão é essa, entendeu? Você tinha apoio? Como que é? Não, pelo contrário. Meu pai não me apoiava, não. Eu não sei se por problema financeiro ou não. Era difícil, né? Porque é uma Muito. profissão cara, né? Não, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu estudei com dinheiro emprestado, né? Então, meu pai falava assim, por que você não faz letras? Eu não sabia nem o que era letras naquela época, Quem né? vai fazer letras? Então, letras, não sabia nem o que era. Eu falei, não, mas eu quero ser médica. Eu quero ser médica. E não sosseguei enquanto não cheguei lá, enquanto não cheguei na faculdade e me formei. Aí você estudou por conta própria, como que foi? Passou logo de cara, passou na pública? Não, foi particular, né? Porque a gente estudava, mas achava que já era o suficiente, e não era o suficiente, né? Aí no segundo ano eu estudei mesmo para valer, eu passei em 13º lugar numa, em 15º na outra, e aí fui. Nosso grupo era bom na faculdade. Ó, que bacana, que legal. Qual que é a sua especialidade como médica? Ginecologia e obstetrícia. Ó, que bacana. Isso que traz as pessoas à vida, né? Exatamente. Quer dizer, quem traz é Deus, né? A gente só dá uma mãozinha, né? É o braço direito de Deus, eu falo. Ele usa nossas mãos, né? Isso é um trabalho muito bonito, né? E você iniciou esse trabalho quando que foi? Eu me formei em 77, olha, 44 anos já, hein? Como que é a sua relação com as suas pacientes? A melhor possível. Não é relação de médico-paciente, é relação de amiga, tá?
O que eu tenho com as minhas pacientes é assim, amizade. Muitas vão no meu consultório assim para desabafar, para contar os problemas que tem em casa, com filhos ou com o marido, entendeu? Né? E lógico, aproveita também a consulta. Mas muitas, elas vão mais para desabafar os problemas que elas têm em casa. Então, a minha relação é mais de amiga, de psicóloga, do que mesmo ginecologista. E faz parte, para quem não sabe, a parte de psicologia faz parte da carreira de um médico, né? Nossa, exatamente. Então, isso é o mais importante, porque hoje as pessoas precisam de apoio psicológico. Não é nem tanto físico, né? Mas é mais de apoio psicológico. Quer ouvir uma palavra, né? Exatamente, de conforto, né? De amiga, um conselho, entendeu? Então, isso somente é com os muito pais de primeira viagem, né? É muito Nossa. importante. Tá desesperada, não sabe o que fazer. E depois do segundo filho comigo foi assim, né? É? Comigo, minha esposa, ela já tem o primeiro filho do casamento dela, né? Aham. Mas o segundo filho mesmo, que ela teve ajuda da mãe, então, o segundo filho, que nós criamos, a nossa segunda filha, a gente ficava desesperado. Nossa, mas tem que ligar para o médico. Como se fosse a primeira vez. Tem que ligar. Exatamente. Insegurança, né? Inseguro. Exatamente isso que você falou, né? Ia lá na consulta, passava nessa parte de conversa, não, fica tranquilo, que é tudo normal. Aí na terceira já largou. Tira já. de letra. Largou de vez. Largou, mas nem passava mais. É como uma paciente que vai fazer uma cirurgia a primeira vez. Se ela não confiar em você, se ela não confiar no médico, ela não consegue ir, porque ela está tão insegura, mas tão insegura, que você tem que passar toda a confiança para ela. Qual que é a maior dificuldade assim, no trabalho de um médico hoje? De um médico é lidar com a morte, é lidar com doenças como câncer, entendeu? Essa é a nossa dificuldade, porque muitas vezes a gente traz isso para a gente, né? Traz esse sofrimento do paciente para nós. A gente sofre junto, como se a gente fosse parente mesmo. A cada dia que a gente ouve, né, a gente vê na internet, a gente tem uma experiência, né, nova, uma experiência diferente sobre a cura do câncer, né? E o câncer tem cura. Todo câncer, no começo, ele é curável. Tá? Agora, o que acontece que... Tem paciente que fica anos sem fazer exame, então quando já vai no estágio avançado, né? Muitas vezes por uma dificuldade econômica, né? Nem sempre. Às vezes é medo de ir a um médico, medo de saber um resultado, entendeu? Eu ainda ouço ou isso desleixo hoje. Totalmente. Eu ainda ouço isso. Eu não vou porque eu tenho medo de saber o resultado, né? Se ela for e for descoberto no comecinho, é curável. Qualquer um deles. E a gente vê cada vez mais essas notícias que são animadoras, né? Mas Sim. O câncer acho que é uma das doenças que mais matou pessoas, né? E a medicina evolui muito, né? Ela está evoluindo dia a dia, então não tem por que se preocupar. Vamos fazer os exames preventivos, vamos nos cuidar, né? E falando sobre a pandemia, falando sobre uma doença, né? E vamos falar sobre essa pandemia que está até hoje, né? Como que será que está esse quadro da pandemia? Será que agora vai estabilizar? Ou nós temos que estar preparados para as próximas? Tem picos, tá? Então, por exemplo, depois do carnaval existe um pico, né? A coisa aumenta, né? Depois de um feriado prolongado, né? Então, existem aglomerações, né? Então, aumenta novamente, né? Mas já está mais estável por causa da vacina, né? A vacina Graças foi muito a Deus, importante, né? Veio no momento certo, né? Mas ainda temos que ter cuidados, né? Usar, né? E uma coisa que a gente vai falar lá na frente sobre a parte política, né? Que a gente viu a parte do governo muito intensa na época da pandemia, com restrições e tal. Depois passou, aí pode tudo. Ninguém fala mais nada, né? Não foram fazer restrições, a vigilância sanitária não aparece mais. Exato. Né? Aí a gente vai conversar isso sobre depois, vamos guardar esse assunto. Para depois. Porque é um assunto que a gente tem curiosidade, eu falando com a voz do povo, né? Porque um fato que nós tivemos uma necessidade lá atrás e foi real, né? Não foi uma brincadeira. Eu acho que dos fatos mais difíceis que nós atravessamos na nossa vida, né? Nós que estamos aqui vivendo... Muita gente morrendo. Muita assim, gente morreu. A família toda ninguém acreditando. Exatamente. Nosso governo também desacreditando na situação. E alguns falam assim, não, mas será que é necessário isso? Será que é necessário aquilo? Outros morrendo de fome porque não tinha dinheiro, fechando o negócio, perdendo exatamente, falindo. Exatamente. Um caos, né? Nós vivemos um caos, né? Eu achei que era o fim do mundo, de tanta gente que morria, mas morria assim,
De monte, né? E a população, muita gente eu não não acredita via- que realmente morreu da pandemia. E morreu de pandemia. Claro que morreu. Muita gente. E, Né? e a gente não via assim uma luz no final do túnel, a gente não via, né? A gente só via gente morrendo e sem saber, uma doença desconhecida ainda, entendeu? Então, tinha pouco a se fazer, antes das vacinas. Agora, depois que chegou o evento da vacina, mudou tudo, né? Foi muito rápido, né? Mas ainda temos que tomar nossos cuidados. Então, a higiene Porque teve das vacinas mãos. que demoraram mais de 10 anos para ser. Exatamente, e ela foi assim, a toque de caixa. Foi uma emergência. Foi mais que como ocorreu no passado na Europa, né? A peste negra que matou quantas pessoas, né? Exatamente. E assim, estava partindo para a mesma situação, ou pior, né? Então, chegou a vacina, você tem que tomar, mas chegou a quarta, vamos tomar a quarta. Chegou a quinta, vamos tomar a quinta. Não vamos marcar toca. As crianças podem tomar? Claro, já estão tomando a partir de 3 anos. A partir de 3 anos tem que tomar. Exatamente. Tá? Né? Para evitar Isso. sequelas depois, né? Isso. Desculpe. Não, fica à vontade. É que eu Porque tomei pode gerar sequelas, né? Tem muitas sequelas. Eu vejo muita gente que teve, né, o Covid e que está com sequelas hoje. Ninguém sabe ainda ao certo o que pode ocorrer, né? Cada paciente reage de uma forma. Uns têm sequelas neurológicas, outros sequelas cardíacas, né? Foi bem comum, né? Muito. Então, cada paciente está reagindo de uma forma. Então, não tem ainda uma coisa definida. Você vai ter sequela neurológica, você vai ter sequela cardíaca. Não está definido ainda. Para uma médica, a compreensão da necessidade social é ainda mais clara, né? Você vê lá no dia a dia, né? As necessidades do povo, né? Porque você está no seu cargo hoje, você vê do dia a dia o que o povo precisa, né? E como que ficou isso, né, nos seus olhos depois que você ingressou, né, na política, né? Para quem não conhece, a doutora Maria Alice foi primeiro vereadora, né? Eleita com 2009, 801 votos, né? Aí depois ela foi chamada por causa da sua grande, né, prestígio que ela tem na cidade. Esses 801 foi até interessante, né? Esse um voto, né? Eu examinei uma paciente, né, que ela tinha ido num postinho aí, deram um diagnóstico de câncer de útero. E aí falaram que ela teria que ir para Campinas para ser operada. Aí uma amiga dela levou ela no meu consultório, né, desesperada, porque estava com câncer já avançado e que tinha que ir para Campinas para poder operar. Aí eu falei, não. Eu vi todos os exames dela e falei, não, eu posso operá-la aqui, na Santa Casa. Corri com todos os documentos, com todos os exames, tudo, né? E marquei a cirurgia dela antes das eleições. Antes das eleições, mais ou menos, uma semana antes. Aí chamo ela para a cirurgia e ela não aparece. Aí manda assistente social ir atrás dela. Aí ela disse que não ia ser operada porque ela queria primeiro votar em mim, porque um voto fazia diferença, um voto. Eu fiquei louca, eu fiquei desesperada, falei, eu quero que você seja operada, não quero esse voto. Operada quanto antes, né? Exatamente, porque é câncer, meu Deus do céu, né? E ela falou, não, eu quero votar na senhora porque um voto faz a diferença. Aí por isso que eu tive 801 votos. Esse um voto foi muito verdade, que legal. Exatamente. E depois disso, aí ela se internou, operou e está viva até hoje. Olha que legal, né? Bacana. Isso é muito importante, essa marcação desse um voto, né, para você. Ela que falou foi um isso. fato importante na sua vida, né? 801, esse um é dela. Ele representa bastante, né? Nossa, mas eu queria ela operada, não queria o voto dela. Quando você decidiu ingressar na política, né? Então vamos ver assim, lá em 2009, né? Foi. O que você decidiu? Você, eu vou entrar na política. Olha, eu já atendo a população carente do SUS há 40 anos, lá na Santa Casa, que eu amo de paixão. 40 anos? 40 anos, Você porque a trabalha na Santa Casa é minha segunda casa. Tá. A Santa Casa foi quem me recebeu de braços abertos quando eu cheguei em Mojimirim, tá? Então, minha eterna gratidão a ela, tudo que eu puder fazer por ela eu vou fazer, né? Então, eu sempre atendi os pacientes do SUS ali, porque existia assim um tratamento diferenciado, não era a mesma coisa, né? O tratamento do SUS recebia um tratamento, o paciente particular recebia outro, e eu não achava justo isso, né? Então, esse foi um dos motivos a eu entrar na política para igualar o tratamento dos pacientes. Então, todos têm que ter o mesmo tratamento, seja ele particular, SUS
ou convênio, tem que ter o mesmo, né? Então, essa foi uma das minhas bandeiras. E a segunda bandeira também que me fez entrar na política foi defender os animais, né? Porque eu sempre fui uma defensora ferrenha dos animais. Eu já fazia reuniões na minha casa com a SPAN, que era a Sociedade Protetora dos Animais, onde frequentava a dona Amelinha, a Edna, a Dani Melo. Então, tinha várias defensoras dos animais que frequentavam essa reunião na minha casa, né? E aí eu fiquei sabendo que lá no canil municipal matavam os animais todos que iam para lá, todos, né? Como é que matavam os animais? Eles molhavam todos os animais, todos, e depois davam choque, descarga elétrica. Quando que foi isso? Em 2009. 2009? 2009. Aí eu fiz questão de entrar para a política para acabar com isso daí. E consegui acabar. Uma crueldade tremenda, né? Exatamente. Porque a pessoa que estava lá falava que nem Cristo tirava ele de lá. Ele já estava lá há mais de 20 anos. E eu não sosseguei enquanto não tirei de lá. E acabei com a matança. E se houver novamente, eu viro o mundo, tá? Eu viro o mundo de cabeça para baixo. Mas eu acabo com isso. Entendeu? Isso não pode acontecer, né? Porque a gente tem que respeitar não só o ser humano, a gente tem que respeitar os animais também. Eles só nos oferecem carinho, mas nada além disso, entendeu? Então, o respeito tem que ser por tudo. Pelo meio ambiente, pelo ser humano e pelos animais. Eu vou perguntar para você depois, porque eu quero saber, né? Sobre as críticas, né? Duras que tem recebido a Santa Casa. A gente vai chegar lá nessa parte, mas antes nós estamos para conversar um pouquinho sobre esse seu mandato sobre vereadora. Como que foi? Como que foi seu mandato de vereadora? Como que é o mandato de vereadora? Você conseguiu exercer? Foi bem legal? Sim, criei projetos também, né, leis, entendeu? Deu para fazer alguma coisa assim. Como que é, assim, você enxerga hoje como vice-prefeita, né? O trabalho do vereador, né? Ele tem uma voz ativa, ele consegue fazer tudo o que ele quiser, né? Porque ele tem isso aqui na mão, ó. Ele tem isso aqui na mão. O vice-prefeito não tem, tá? Então o vereador, ele cria as leis, ele fiscaliza tudo, ele denuncia e ele pode tomar medidas, ele pode tomar providência e resolver aquele problema assim. Não só de saúde que eu falo, né? Mas qualquer problema do município. Então ele tem voz ativa, ele tem poder. Então o vereador tem poder nas mãos. Ele consegue fazer e atuar pela sociedade, né? Consegue sim, consegue. Ele tem um trabalho que ele vai conseguir chegar e vai executar. Se ele lutar por isso, ele consegue. Tá. Ao que eu me propus, eu consegui. Entendeu? Então. Mas você precisa de apoio também, né? Sim, sim. Mas às vezes, mesmo você não tendo apoio, você pode caminhar sozinho. Depois desse seu mandato, você teve então um hiato aí no meio, né? Aí eu parei. Até você chegar hoje, né? Sim, porque a gente também se decepciona muito, porque nem tudo é do jeito que você quer, tá? A política, eu falo que é um meio assim insalubre, hostil, tá? Mas é só através da política que você consegue fazer alguma coisa. É através da política que você consegue recursos para uma cidade, para uma escola, para um hospital, para um município. Então é através da política que você consegue tudo. Mas não que seja um ambiente muito agradável, não é. Mas como foi essa decisão? Assim, alguém te chamou? Falou assim, você deseja ser vice-prefeita? Não foi assim. Eu estava afastada já há alguns anos. Aí uma pessoa da cidade me chamou para entrar, para me filiar num partido. Para me filiar. Estava afastada do mundo político. Exatamente. E eu estou pensando que é só para completar aquele percentual de mulheres, 30%, que eu acho absurdo, 30% só de mulheres, né? Tem que ser meio a meio, né? Sim. Já começa a desvantagem das mulheres aí. Tem né? razão. E aí, inclusive, eu falei para ele, olha, tudo bem, eu vou, mas eu não quero ser candidata a nada. Eu achei que ele ia me chamar para ser vereadora. Eu já falei logo, não quero ser vereadora, não quero ser nada. Aí tudo bem, entrei, e aí, o que aconteceu? Chegou a época das eleições, eles fizeram o seguinte, o meu partido fez uma votação interna em quem apoiaria para prefeito. Então, tiveram 4 candidatos lá, 4 candidatos a prefeito. E quem ganhasse dentro do partido, nas eleições para prefeito, eu apoiaria.
e seria a vice-prefeita. Então, eu teria que apoiar como vice-prefeita, né? E aí, houve a votação. Eu não concordei em ser vice-prefeita, não concordei em ser vice-prefeita. Aí teve gente do meu partido que falou, mas como? Mas como ela não quer ser vice-prefeita? Como se vice-prefeita fosse um título assim, de princesa, e eu estava recusando, entendeu? Então, eu sempre falei, gente, o título não me diz nada, título de vice-prefeita, seja o que for, não me diz nada. Nem título de vice-prefeita, nem roupa de marca, não me diz nada, não me seduz, né? Só tem um título que me seduz e que eu faço questão que seja respeitado, que é o título de médica. Agora, vice-prefeita, roupa de marca, sapato caro, não faço questão disso daí, muito pelo contrário, tá? Eu sou até bem simples, se você quer saber. Mas aí, o que aconteceu? No dia seguinte, eu entreguei minha carta de desfiliação. Falei, não vou ser vice-prefeita de ninguém. Primeira vez que eu estou falando isso em público. Né? Então, não vou ser vice-prefeita. Um furo de reportagem. Exatamente. Ninguém sabe disso até agora. Entreguei minha carta de desfiliação. Falei, não vou ser vice-prefeita de ninguém. De ninguém. E aí veio o assessor de um deputado, lá de São Paulo, e ficou conversando comigo durante muito tempo, né, vários dias, falou, doutora, não é hora da senhora pensar na senhora, a senhora tem que pensar na população, o que a senhora pode fazer pela população, o que a senhora pode ajudar a população. Aí ele me quebrou as pernas. Falei, bom, então tudo bem, então vamos lá. Então, já como médica, eu posso fazer alguma coisa, né? Tanto que quando nós fomos eleitos, né, eu falei para o prefeito, né? Falei, prefeito, agora nós somos 2 médicos, 2. A saúde não pode falhar. Falei para ele. Isso é o que eu quero te perguntar agora, né? A saúde não pode Porque falhar. o povo elegeu 2 médicos para assumir a prefeitura de Mojimirim com a ideia de sanar o problema, né? Exatamente. De uma vez por todas. A gente viu uma prefeitura bastante atuante, né? Na parte da pandemia. Foi super atuante, importante nessa época. Sim. Porém, hoje, né? Outros pontos, vou dizer assim, ficou esquecido, né? Parece que naquela época, tudo bem, foi atuante, foi importante, mas a gente viu hoje que muita coisa na saúde de Mojimirim ficou esquecida. Inclusive, a grande crítica da sociedade, né, para a Santa Casa, à saúde. A Santa Casa a saúde, a nossa saúde, né, a nosso SUS, né? Então, como eu não queria ser vice-prefeita de ninguém, porque eu tinha visto o que tinha acontecido com os antecessores, né, os vice-prefeitos antecessores, né, o que aconteceu com eles, que eles não tinham voz ativa, não tinham poder nenhum. Falei, não quero ser por causa disso. Então, foi assinado nessa época, um documento onde todos se comprometiam a dar liberdade para atuar no que quisesse, na saúde, na educação, no que quisesse. Mas não foi o que aconteceu. Não foi. Então, depois de eu lá dentro, eu comecei a frequentar as reuniões de segunda-feira, tá? Segunda-feira com os secretários de saúde, secretários gerais de educação, saúde. Você tudo. foi eleita, aconteceu um negócio, né? Vocês foram eleitos, chegou assim, vamos fazer uma reunião. Vamos pôr ali na mesa a situação da cidade. As minhas pacientes, elas confiando em mim, tá? E mostrando a fidelidade delas a mim, tá? A fidelidade delas e confiando em mim e pela gratidão, elas votaram, tá? Confiando em mim. Só que, infelizmente, eu não pude atendê-las, infelizmente, né? Então, eu comecei a frequentar as reuniões que tem todas as segundas-feiras com todos os secretários, que eu acho um trabalho válido, lógico, né? Porque nessa reunião, cada secretário traz os problemas da sua secretaria. Não entendi. Por que você não pode frequentar? Não, eu frequentava. Você frequenta, né? Não, eu frequentava. 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 Frequentava e achava super válido, né, o trabalho deles, né? E é válido, né? Porque eles trazem os problemas e também apresentam as soluções. Sim, né? É verdade. Mas eu comecei a me sentir ali como uma figurante, uma figura decorativa que não tinha voz ativa para nada, né? A partir do momento em que eu me senti desrespeitada, né, por uma secretaria
e me senti desrespeitada logo no começo. Por exemplo, Por que você acha que teve desrespeito? por uma veterinária que é uma comissionada e que ninguém tomou providências nesse sentido. Falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu sou a vice-prefeita, eu estou sendo desrespeitada, né? E ninguém fez nada, entendeu? Então, eu já comecei a sentir ali um clima diferente. Por que eu fui desrespeitada? Então, vou te contar. A minha cachorrinha, ela tinha sumido de casa, que ela é danada para fugir, né? E nisso ela foi atropelada. Foi atropelada e alguém achou e levou lá para o BEA, que é o bem-estar animal. Né? Tá. Como eu estava internando o meu sobrinho com Covid naquele dia, no Hospital 22 de Outubro, eu pedi para uma amiga minha ir lá no BEA para tirar a cachorrinha e levar para uma clínica particular, né? Para poder socorrê-la. Chegando lá, a clínica, o BEA estava fechado, ela ligou então para essa veterinária que é comissionada, né? E ela não quis vir, ela mora no Iguaçu, mesmo sabendo que a cachorrinha era minha, que tinha sido atropelada, né? Ela não queria vir do Iguaçu, ela disse que vinha no outro dia, no sábado, né? E aí essa minha amiga falou, então tudo bem, você não pode vir, mas não tem ninguém que possa abrir. Para né? liberar. Exatamente, porque ela estava atropelada, né? Ela falou que não, que todos os funcionários eram de fora. Todos os funcionários eram de fora, né? Claro que não é verdade, né? Aí eu fui obrigada do hospital a ligar para o chefe dela, para pedir que ela viesse abrir, já que não tinha outra pessoa com chave para poder abrir. Aí sim, aí ela veio, tirei minha cachorrinha, levei para uma clínica particular, né? Tava com várias fraturas de bacia, várias. Então, ela ia ficar sem medicação, passando dor, até o outro dia, não sei nem se eu ia encontrá-la viva novamente. Então, aquilo ali, eu achei uma falta de respeito tão grande, mas tão grande, né? E nada foi feito com essa funcionária, quer dizer, em relação à vice-prefeita. A vice-prefeita passou por isso, né? E nada foi feito em relação a essa funcionária. Quer dizer, se isso acontece com a vice-prefeita, quer dizer, com a cachorrinha da vice-prefeita, imagina as outras pessoas que levam seus animais lá. Como é que fica? Como é que eles são atendidos? Como que funciona esse órgão? Exatamente. Como que é? Como que funciona esse órgão? Que ele faz o controle dele? Como que é hoje? Para quem não conhece, eu sou população, eu não sei o que ele faz, né? Ele atende, por Meu exemplo. cachorro fugiu. Quem que vai pegar ele? Ninguém. Não, é você mesmo que tem que ir atrás. Tem que ir atrás dele, lógico. Exatamente. Foi atropelado, vai ser levado para algum lugar. Se você não puder levar para outro lugar, você leva para lá. Não, mas eu não sei ainda. Algum órgão da prefeitura vai resolver isso ou não? Não, você tem que levar. Alguém vai levar até lá, até o BEA. Tá, entendi. Alguém leva até lá. Entendi. Uma pessoa da sociedade achou, você está atropelado, vai levar exatamente. Lá. E trata de castração, né? Castração dos animais. Né? Isso é importante também, né? Então, a função deles maior é a castração, tá? Mas eu vi assim um descaso muito grande em relação ao animal, tá? E teve um outro caso recente também agora, de uma ex-empregada minha, também, que o cachorro também foi atropelado, levou para lá, nem pôs a mão e mandou para casa só com um remedinho para tomar para dor, mais nada, e a pata quebrada, né? Então, eu achei assim um descaso muito grande. Então, começou por aí a minha insatisfação. Falei, meu Deus do céu, eu estou frequentando a reunião de segunda-feira. Acontece isso, e ninguém toma providências, nenhuma advertência, nada. Falei, então vai acontecer com outras pessoas também, outros munícipes, né? E as coisas foram rolando, né? Então, já fiquei chateada por aí, falei, estou perdendo meu tempo aqui. E aí aconteceu... isso mais para frente foi em maio do ano passado. Postinho de Martim Francisco. Martim Francisco estava sem médico, porque o médico estava de férias. E aí a enfermeira que me conhece falou, doutora, a senhora pode fazer uma cobertura até o médico chegar de férias, né? Porque a gente está sem médico e tem gestante que já está quase dando à luz. Falei, claro que eu posso, né? Eu tenho uma chácara lá perto, não custa ir também, né? E comecei a atender. Sem receber nada, é lógico, né? Voluntário, né? Mas só que quando ficaram sabendo, né, da Secretaria de Saúde, que eu estava atendendo, de imediato... Aqui de Mojimirim, assim, para o povo entender, né? Como ficaram sabendo que você estava atendendo aqui de Mojimirim, em Martim Francisco. Sim. Aí falaram assim, mas espera aí, ela tem que trazer um documento dizendo que ela não vai receber, não sei o quê, senão ela não pode entrar para atender. Enquanto não trouxer esse documento. Você está fazendo voluntariado. Voluntariado, né?
E aí, claro. Porque tinha muitas gestantes ali na agenda. Isso. Uhum. E aí, proibiram de eu entrar lá se eu não levasse esse documento. Proibiram de entrar se eu não levasse esse documento. Quem proibiu? Secretaria de Saúde. De Mojimirim. Exatamente. Tá. Né? Secretaria de Saúde. Né? Uhum. E aí, falei, caramba, né? Agora as pacientes estão agendadas, eu vou ter que atender, né? Eu cheguei lá, né? Falaram que não era para eu atender, para não entrar enquanto não tivesse o documento. Eu cheguei lá, falei para a enfermeira, falei, olha, eu não trouxe o documento porque não ficou pronto, mas eu vou atender as pacientes. Então, você liga para quem você tem que ligar, porque eu vou atendendo as pacientes. Ela ligou para uma, não atendia, ligou para outra, também não sabia o que fazer. Falei, enquanto vocês resolvem aí o problema, eu vou atendendo as pacientes. Tudo bem. E aí, nisso que eu estou atendendo, me liga um repórter de um jornal, né? Falou, doutora, eu queria falar com a senhora sobre o porquê que a senhora não recebe salário como vice-prefeita. Falei, claro. Não, eu te respondo sim. Você vai no meu consultório depois que eu sair daqui, lá pelas 5h30, 6 horas, que eu te respondo o porquê, né? Aí marcamos o encontro lá, falei o porquê que eu não recebia salário de vice-prefeita. Só que aí eu estava tão chateada, mas tão chateada, que eu comentei esse fato que tinha acontecido lá. Por que você não recebe o salário de vice-prefeita? Porque eu estava atendendo na Santa Casa e eu não podia receber verba pública 2 vezes, porque ele está sob intervenção. Ah, entendi. Só recebe, então, a verba pública de concursada da Santa Casa. Então, só posso receber da Santa Casa, mas não poderia, eu teria que abrir mão de um salário, ou de vice-prefeita, ou dos plantões que eu dou, né? Porque eu não poderia receber 2 vezes, porque o hospital está sob intervenção. Sim. Tá? Então, abri mão do salário de vice-prefeita, né? Mas aí eu comentei com esse repórter o que tinha acontecido lá. Aí, no dia seguinte, saiu na primeira página do jornal, né, uma manchete enorme, desse tamanho, né? Claro que o pessoal todo da prefeitura ficou louco da vida comigo, achando que eu tinha chamado o repórter, achando, né, que eu nunca chamei para falar isso daí. Que eu tinha chamado o repórter para poder falar sobre esse assunto. E não fui. Foi uma coisa casual, né? Surgiu naquele momento, né? Naquele dia ele apareceu para falar de um assunto e acabou falando de outro assunto também, né? O seu trabalho, então, praticamente é voluntariado, né? Da vice-prefeitura, é voluntário. Sim, exatamente. Então... O povo, a gente não conhece, né? Exatamente. A gente não sabe como funciona essa parte de recebimento, E aí... me chamaram para reunião de segunda-feira para explicar o porquê que aconteceu tudo aquilo, né? Falei, gente, não seria muito mais fácil chegar perto da doutora Maria Alice e falar, nossa, que bom que a senhora vai nos ajudar, que a gente está sem médico. Graças a Deus, né? Que bom. Que alguém está vindo ajudar. Exatamente. Tá um caos, né? A senhora fica tranquila que a gente vai lá, pega esse papel e dá para a senhora assinar. Não era mais fácil fazer isso do que dizer, ela não pode entrar lá. Ela não pode entrar lá. Se ela não tiver o documento, ela não pode entrar. Por que você acha que ocorreu isso, na sua opinião? Não existe uma boa relação entre eu e a secretária de saúde. Não existe. Porque ela não me atende, ela não atende as minhas ligações, né? Isso daí já é fato. Uma vez eu estava conversando sobre saúde com o prefeito e ele falou assim, então liga para... Como é a sua relação com o prefeito? O prefeito como médico, bem, né? Isso é uma pergunta delicada que eu preciso fazer, né? Mas o povo quer saber. Né? Mas então eu estava falando dessa secretária de saúde. Então ele falou assim, então ligue para a secretária de saúde. Eu liguei na frente dele, não me atendeu. Ah, então liga para a Patrícia Santon, também não me atendeu. Então sempre que é uma ligação da vice-prefeita, não atendem, tá? Então, infelizmente, eu tenho que falar isso para a população. Não atendem a vice-prefeita. Tá? Então, por mais que eu tente fazer alguma coisa, eu não consigo porque eu não sou atendida, né? Todas as cirurgias que eu faço pelo SUS, que eu sempre fiz há 40 anos, faço até hoje, né? É tudo na base da briga, porque elas não querem liberar, porque a vice-prefeita, acham que a vice-prefeita está passando na frente porque ela é vice-prefeita, ou porque está fazendo politicagem. É mentira. Porque se fosse politicagem eu já estou fazendo então há 40 anos. Por que você acha que pode estar ocorrendo esse tipo de situação? Com medo de um eventual embate na próxima eleição? Não sei, eu só sei que o nosso relacionamento, infelizmente, nunca foi bom. Não. Inclusive, a minha assessora
A minha ex-assessora, minha querida ex-assessora, querida Eladir, né? Eu vou te dizer por que ela é ex, né? Ela sempre foi preparada para atender toda a população. Então, todo mundo procurava ela com problemas de câncer, de consulta, né? De cirurgias, né? Ela sempre foi procurada pelos vereadores para a gente resolver tudo isso daí. Até que chegou um momento, claro, eu intermediando, né? Chegou um momento que veio uma norma da Secretaria de Saúde dizendo que eles não passariam mais informação nenhuma para a vice-prefeita sobre o paciente, né? Que eles achavam antiético isso daí, mas as informações que a gente pedia eram informações administrativas, né? Como é que estão os exames, se já está na Santa Casa, se vai demorar muito, não eram informações íntimas da paciente, não era. Sim. Porque a parte íntima eu fazia, porque eu examino a paciente, eu mando chamar a paciente, eu examino para ver se tem urgência e para passar lá na frente se tiver urgência, entendeu? E eu passo na frente. Sim. Né? Então, tem urgência, eu passo na frente. Depende da prioridade de casa a casa. Independente da opinião de secretária de saúde, seja de quem for, tá? A médica sou eu, e há 40 anos, tá? Então, eu sei o que eu faço, né? E aí, o que aconteceu? Então, veio essa primeira informação. Mandei uma CI para ela, para a secretária de saúde, mandei uma CI, isso em fevereiro, no começo de fevereiro, que ela me respondesse o porquê que ela não ia mais passar informações dos pacientes que Para estavam... pouco que não sabe que você ia um comunicado interno que o pessoal passa na Isso, né? para saber o porquê que ela não ia me dar mais informações sobre os pacientes que estavam aguardando cirurgia lá na regulação. Não respondeu. Mandei a segunda CI, no final de fevereiro. Também não respondeu. Não responde. A vice-prefeita não responde. Até que, depois de 4 meses, agora em junho, ela me manda um ofício. Ela oficializa a vice-prefeita e médica. Oficializa. Dizendo que não vai passar informações nenhuma, dando a entender que é antiético. Onde já se viu uma coisa dessa, me causa constrangimento, me causa espanto. Ela falou, me causa espanto a senhora me pedir informações desse tipo. Quer dizer, ela interpretou tudo de uma forma totalmente diferente, como se eu, médica, há 40 anos, não soubesse o que é ética médica, entendeu? Então, para ela, eu não sei o que é ética. Agora, ela não esquece que ética é paciente ficar lá em Vergel, sem ter médico para fazer o pré-natal, vem para cá, não consegue a consulta, tem que mandar para o SEM, que é... Como que é a estrutura hoje da Santa Casa para receber as operações, as cirurgias, está bem estruturada? O que falta na Santa Casa? Olha, muitas vezes falta insumos. Então, medicamento, agora eles alegam também verba também, né? Mas muitas vezes insumos, né? E eu sou a única que opera pelo SUS. Né? Você recebeu uma verba agora, né? Várias. Né? Do deputado federal, mandou uma verba grande. Várias verbas de vários deputados. O que foi feito com essa verba? O pessoal usou, realmente foi empregado, não foi? O que aconteceu? Olha, eu prefiro que você pergunte isso daí para eles, tá? Para eles, não para mim, tá? Eu sempre falei o seguinte, as verbas precisam ser divididas. Vê uma verba grande, então vamos dividir um pouquinho para esse tipo de cirurgia e um pouquinho para essa cirurgia. Por exemplo, eu sei que tem 8 pacientes, 8 com hérnias grandes, de alta complexidade, que precisam de telas. Cada tela custa em média R$9.000. Então, mas o dinheiro que veio dava para fazer um pouco dessas cirurgias e um pouco dessas outras cirurgias. Vamos dividir? Ou vamos mostrar só aquela cirurgia que nós vamos fazer de monte, tá? De monte, um mutirão grande, porque aparece um número maior, né? E aquelas que são só 8, mas que o paciente está lá sofrendo, quase estrangulando aquela hérnia, tá? Ele tem que ficar na fila esperando, entendeu? Porque a verba não é dividida, né? Dizem que vão deixar tudo em dia agora, tomara, e não fazem mais que a obrigação. É o que a população espera, né? Não fazem mais que a obrigação. Pelo menos ela é remunerada para isso. Então, que faça o dever de casa. Não faz mais que a obrigação dela.
Exato, porque acho que uma grande parte da população, né, que necessita, né, Sim. da Santa Casa, né, a gente vê as filas de espera, as reclamações em relação ao atendimento, né, em relação à falta de estrutura, né. Tem pacientes que eu estou operando que está na fila há 4 anos. 4 anos. 4. Paciente com hemorragia, paciente com câncer, né? Eu vou te mostrar. Você tem que orar para ver se vai durar os 4 anos. Exatamente. Porque o câncer, ele vai avançando, ele vai evoluindo, né? Uma hérnia, ela vai aumentando também. Ela vai estrangular. Talvez ele não chega até a próxima gestão da prefeitura, que quiçá vai saber se vai querer fazer aquele programa ou não, né? Eu tenho documentos de paciente que eu operei agora na fila há 4 anos. Na fila há 4 anos. Outras com 2 anos, com hemorragia intensa, né? Uma paciente com câncer, hoje ela está com câncer localizado, in situ, mas daqui a 2 anos não está mais in situ, já avançou. Não tem entendeu? como recuperar. Né? Já avançou, entendeu? Então, eu tenho várias pacientes que eu operei com câncer, né? A estrutura nós temos para atender? Tem, claro que tem. Agora, assim que fomos eleitos, a primeira coisa que eu fiz, como eu já sabia dessa história da regulação, eu fui lá na regulação saber se tinha pacientes esperando na fila. Me falaram que não, que estava tudo em dia. Tudo em dia. E eu vou recebendo paciente com 2 anos de espera, com 4 anos de espera. Como que está em dia, meu Deus do céu? Ainda falei assim, mas espera aí, não tem doentes em Mojimirim mais? Porque a grande parte da população pensa assim, né? Porque a gente sabe que a grande deficiência de Mojimirim, né, no passado, era a saúde, né? E imaginando se nós temos 2 médicos que estão assumindo, eles vão tratar nosso ponto, né? Mas foi essa a minha intenção. Exato. Eu entrei como vice-prefeita achando que eu ia fazer alguma coisa. Infelizmente, eu posso dizer que é como um casamento. Você não sabe se vai dar certo ou não. Eu entrei, eu achei que ia dar certo, mas não deu. Comigo não deu. Infelizmente. E peço perdão às minhas pacientes por isso, tá? Porque eu tentei ajudar, eu fiz de tudo para ajudar, mas eu não consegui. Em sua opinião, assim, nós sabemos que a saúde é um ponto importante, né? Que nós temos aqui em Mojimirim. Mas nós temos outros pontos muito importantes também, que a população ela tem a voz ativa sobre isso. A gente vê ela solicitando, né? Essa ajuda, né? O grito da população, né? Que não deve ser fácil para quem quer ajudar, né? Está ouvindo e não consegue fazer nada. Se manifestar. E um ponto importante que foi levantado também pelo vereador Tiago Costa, do nosso último podcast, o pessoal que está ligado aqui sabe, né? Foi sobre a questão das marmitas, né? Sobre marmita estragada e entregue em escola, e servindo para as crianças, né? E assim, eu até falei para você, eu não sei até que ponto isso, né, é verídico, isso ocorreu, porque para mim é inconcebível, né? Na minha cabeça, um pai de se ele criança, falou, é porque ele, como vereador, foi investigar, né? Foi investigar e falou que teve esse problema. Você está ciente desse problema? Você ficou sabendo? E a prefeitura, o prefeito chegou a fazer alguma coisa sobre esse ponto? Além disso, nós temos muitos outros pontos que a gente, né, tem para conversar em Mojimirim, né? Se fosse só saúde, estava tranquilo, né? Nós temos a parte de desemprego versus capacitação, que é muito importante, né? O que a gente pode fazer para melhorar o desemprego? Ao mesmo tempo que eu sempre converso com o pessoal, né, principalmente o pessoal atuante na política, sobre desemprego, eu falo, falta capacitação. Por quê? A prefeitura tem que ser mais atuante na capacitação da população carente, né? Eles não estão... O que eu ouço, né, das empresas, que são meus parceiros que trabalham comigo, é sobre essa falta de capacitação atuante na região de Mojimirim. O que você acha sobre isso, doutora? Eu acho que nisso ele está investindo, sim. Tá? Nós temos a ETEC, a EFATEC, inclusive já construindo o terceiro módulo. Eles estão investindo bastante na capacitação dos jovens aqui de Mojimirim. Então, não vou negar. Então, a prefeitura, o prefeito, tem erros e tem acertos também. Tá? Então, nisso ele está acertando, porque ele está investindo no jovem, sim. Voltando ao assunto da saúde, né? Hoje eu estive na Santa Casa também, e andando por lá, eu vi que o administrador que está lá, este administrador, é uma pessoa realmente dinâmica, né? Que não para, é uma pessoa que não fica sentadinha atrás de uma escrivaninha, tá? Então ele vai, ele conversa com os
fornecedores, conversa com todo mundo. Me cumprimentou, olha só, me cumprimentou, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Coisa que não acontece. É difícil acontecer isso? Oh, com a secretária nunca aconteceu isso. Tudo bem, doutora? Bom dia, né? É tão bonito a gente falar isso, né? Bom dia, tá tudo bem com você? Entendeu? Mas, e ele fez isso. Então, eu sinto que a coisa lá vai caminhar na Santa Casa, Sim. porque tem uma pessoa que está levando a sério, tá? Então, esse é administrador. Então, eu acredito que vai resolver os problemas da Santa Casa sim, tá? E tem que resolver. É isso que nós temos, né? Nós temos esperança, né, para isso. Que então, o povo ele precisa saber, né? E pretende, né? Tem uma esperança que nós temos nosso futuro na Santa Casa, né? Pelo que eu tanto observei, de gente que está esperando, né? Pelo que eu observei hoje, conversei, porque eu converso, como eu vivo lá dentro, né? Eu converso com todo, desde o faxineiro, até as técnicas de enfermagem, enfermeiras. Então, eu fico sabendo de tudo, eu sei de tudo. Então, eu estou sentindo que ele realmente está pondo a mão na massa. Né? Ele que é? O administrador. O administrador da Santa Casa. Da Santa Casa, exatamente. Essa pessoa, ela está indo em pró do sucesso. Isso, esse está indo, esse está investindo mesmo, né? Mas começou agora. Começou agora. Em relação à UPA, eu tenho dó dos pacientes, tenho dó das técnicas de enfermagem, que é uma judiação, trabalhando num contingente pequeno, pouca gente, né, para dar conta daquele mundo de gente para atender, dos médicos. Então, realmente, não existe acordo ali, não tem como resolver se eles não aumentarem o contingente de pessoas ali. Tem que aumentar. Precisa aumentar o contingente. Exatamente. Tem poucas técnicas de enfermagem, elas sofrem ali, é depressão direta, elas não se alimentam bem. Tem poucos pontos de atendimento. A UPA tem, se for ver, não tem muita opção, né? Para a população, para ir na UPA. Onde que é a UPA? Onde que o pessoal vai na UPA? Tem que abrir o mais rápido possível o pronto-socorro da Santa Casa. Sim. O mais rápido, para ontem. Sempre teve, né? Exatamente. Enquanto não abrir, não vai desafogar lá. Enquanto não colocar mais gente lá, vai continuar morrendo, né? Então, eu enfrento brigas diretas por causa disso. Gente me ligando, querendo trazer paciente de lá, do UPA para a Santa Casa, internar na Santa Casa, né? Então, o mais recente que aconteceu agora, né? Foi um paciente que estava lá 2 dias com câncer, tendo que tomar sangue e não conseguindo ir para a Santa Casa. E isso porque tinha 8 leitos ociosos lá. 8 leitos, que era do Covid, mas não interessa. 8 leitos ociosos e o paciente lá no UPA. Aí briguei. Aí a enfermeira falou, mas não temos gente para cuidar dele, tá? Nós conseguimos o leito, mas não temos gente para cuidar dele. Eu falei, remaneje, tire daqui. Ele precisa fazer hemodiálise, né? Não. Tire daqui e põe aqui. É só remanejar, né? Então, por que tem que fazer isso? Porque, como eu dou plantão lá dentro da Santa Casa, toda semana vem vaga zero para nós. O que é isso? O paciente é colocado no CROSS, né? Aí o CROSS fica procurando vaga nos hospitais para mandar. Então, vai te mandar para ali se tiver vaga ou para aqui se não tiver vaga. Se ele não achar vaga em lugar nenhum, ele te manda para cá, vaga zero. Ah, não tem vaga? Tudo bem, estou mandando. Eu estou mandando. CROSS, ele age assim com a gente. Não tem vaga? Não quero saber. Recebam e se virem. E é assim que a gente atende. Toda semana a gente recebe vaga zero dos municípios vizinhos que mandam os pacientes para cá. Então, não tem vaga? Vaga zero para Santa Casa. Tem que arrumar. Dá um jeito de acomodar. Afinal de contas, estavam com leitos ociosos lá dentro, que eram leitos do Covid, mas estavam ociosos, né? Por que vai deixar o paciente morrer lá? Está faltando organização. Está faltando alguém que organize aquilo ali. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a solução, né? Organizar, né? Como nos postos também. É tão fácil resolver, meu Deus do céu. Então, não basta ter só dinheiro, tá? Não basta ter dinheiro. Você vai num postinho, você conversa desde a faxineira até a enfermeira. Então, eu começo conversando com a faxineira, com a atendente, com a técnica de enfermagem. Por último, eu chego
na enfermeira, entendeu? Então, eu faço um apanhado geral. O que está acontecendo lá? O que está falhando? Vamos, então, trabalhar nisso aqui. É isso aqui que está falhando, entendeu? Então, você tem que pegar um apanhado, tem que ter um apanhado daquele posto para saber onde está falhando. É no atendimento? É na enfermagem? Onde que é? Como você avalia o trabalho do prefeito referente a esse problema que nós estamos atravessando? Prefiro não dar minha opinião. Eu disse e repito, tá? A minha caneta não tem tinta, eu não sou respeitada, nunca fui respeitada pela secretária de saúde, tá? Tentei ajudar, tentei fazer de tudo e não consegui. Mas você acha que talvez ele não dá voz a você? Bom, importante... Por 2 pontos. Ou por não concordar alguma coisa com você, ou por você ser mulher. Você acha que tem alguma questão diferente a isso? Olha, eu acho que... Ou por simplesmente ou por eu não oposição política? Não, oposição política não. Eu acho que por eu não ser assim a ovelhinha que diz amém a tudo, entendeu? Então, eu não sou assim de... Se eu entro numa guerra, é para trabalhar, é para ganhar, é para lutar, entendeu? É para lutar. Por quem você luta? Pela população, né? Por quem que eu vou lutar? Pela população. Por mim, eu já tenho a minha vitória própria. Eu já tenho a minha. Então, eu preciso lutar por eles. Mas é o que eu pergunto, e o povo, né, também pergunta, porque a relação entre prefeito e vice-prefeito deve ser uma relação muito boa, né? Deveria ser. Né? Deveria. Porque ele sabe que ele se elegeu com os votos das minhas pacientes. O braço direito de um prefeito deve ser o vice-prefeito. Sempre, sempre. Era o que eu pretendia ser. Era o que eu pretendia. Aí a população imagina isso, né? Quando a gente vota, pensando justamente nisso, né? E tantas vezes a gente vê em várias eleições as pessoas que perdem eleições por causa de uma escolha de um vice-prefeito, ou vice-versa. Exatamente. Ou de um vice-prefeito que escolheu um prefeito, né? Exato, isso. Isso pesa muito. Pesa, exatamente. E isso é muito importante para essa relação. É uma situação difícil, mas que a população sempre espera uma solução para isso, né? E o que a população pode esperar de você, o pessoal que gosta de você, né? Mas isso é muito importante que... Agora, como vice-prefeita, eu vou continuar fiscalizando, sim, e denunciando sempre que houver necessidade. Isso é muito importante. E vou continuar atendendo a população do mesmo jeito que eu sempre atendi na Santa Casa. Sempre. Então, quer goste ou não, infelizmente a escolha foi dele. Qual mensagem que você gostaria de dar para a população como vice-prefeita hoje? A mensagem: confie em mim, porque eu não estou abandonando o cargo, não estou abandonando o barco, tá? Estou abandonando um relacionamento que não deu certo. É como um casamento, marido e mulher. Não deu certo, separa. Eu posso comparar essa relação, desculpa, eu sou uma pessoa que gosta de sempre levar para o esportiva, né? É com marido e mulher que se separam, mas vivem na mesma casa, né? Ah, sim, Porque eles não se conversam, não... Exato. Não é verdade? Já não existia isso, meu Deus do céu. Então... Isso. Tem certos pontos que nós temos que entender os dois lados. Eu, falando como um canal de comunicação, eu sempre procuro e deixo aberto aqui. Mas é muito importante que você está falando isso para a gente entender. Porque para a gente o que interessa, para a população o que interessa é a solução. Né? Exatamente. Para a gente interessa o que está acontecendo. Nós queremos a solução, né? Você concorda comigo, né? Eu acredito que ela venha, né, a médio e longo prazo, eu acredito que venha sim. Como eu te falei, eles estão com administrador bom agora no hospital, tá? Estão com administrador bom. Eu espero que não decepcione, mas se decepcionar também eu vou estar aqui para falar novamente, né? Então, é uma pena que tenha acontecido tudo isso, né? Poderia ter sido evitado, né? Se realmente houvesse diálogo. Eu acho mas que tudo diálogo há tempo para acertar, né? O diálogo é tudo, gente. Eu sempre acredito na solução, né? E eu sempre converso isso com o meu pessoal na minha empresa também. Sempre tem tempo de acertar, né?
Se a gente errou, não é que a gente erra uma vez, 2 vezes. Pede desculpa, volta vai lá, e vamos conversar, vamos sentar, vamos e principalmente conversar. quando há outras pessoas, né? Milhares de pessoas envolvidas nisso, né? Agora, isso daí é só em relação a uma secretaria, que é a Secretaria de Saúde, porque com as outras eu me relaciono muito bem e muito pelo contrário. Por exemplo, eu amo de paixão a secretária de Educação, dona Ana Perucci. Ela é um amor de pessoa, é uma pessoa boa. Você conversando com ela, você vê a pessoa boa, a bondade que ela tem, a educação que ela tem. Eu vejo isso também no secretário de Segurança, né, Luiz Carlos, né? A pessoa humilde que ele é, e a pessoa sábia que ele é, que sabe conduzir muito bem toda a parte ali do GMs, entendeu? Então, ele é uma pessoa sábia, capacitada, e tem outros também, entendeu? Então, eu não tenho problemas nenhum com as outras secretarias. É só com essa que, justamente, é a minha secretaria, quer dizer, a de saúde, que eu tinha que ter problemas. É justamente. E não é concorrência, porque, meu Deus do céu, eu não estou concorrendo com ninguém, eu não quero o cargo de ninguém, nunca quis o cargo de ninguém, né? Aliás, nem de vice-prefeito eu queria. É isso aí. Né? Agora a gente vai passar para um próximo ponto, vamos dar uma respirada, muito importante, esses pontos levantados, né? E essa parte política é muito importante, principalmente pelo seu cargo, sua representação perante a comunidade de Mojimirim, né? E o pessoal, né? Principalmente os seus eleitores, né? E os eleitores de Mojimirim querem saber respostas, né? Para os problemas que a gente atravessa em Mojimirim, né? Bom, com certeza, depois dessa minha entrevista, ele vai aparecer e vai dar eles vão aparecer para mostrar a resposta em números. Aqui é um canal aberto, né? Então, o pessoal que quiser vir aqui se expressar, como eu falei, a gente é um canal aberto para quem quiser falar, né? O povo está aí para analisar a situação. Exatamente. Né? Isso foi o que aconteceu comigo, tá? Então, esta é a minha versão, infelizmente, tá? Não era o que eu queria, não queria estar aqui para falar isso. Eu preferia estar lavando roupa suja em casa, né? Mas que eu pudesse fazer alguma coisa, ao que eu me propus, tá? Mas isso faz parte do que você se propôs, né? Que é levar pro seu eleitorado e para o povo de Mojimirim. E eles merecem uma explicação. Uma explicação, exato. Eles merecem uma explicação. Né? E a população, ela vive isso todos os dias, né? É a realidade do dia a dia nosso, então, né? ela agora que faça o dever de casa. Exato. E bem feito. Nós estamos aqui como população analisando essas coisas, né? Exatamente, porque agora eu vou cobrar também. Nós estamos bem analisando. Eu falo como população, eu estou aqui há Até tempo então, em Mojimirim, mas eu analiso. Estou há 6 anos aqui em Mojimirim. Né? Mas eu estudei bastante sobre a história de Mojimirim e hoje eu me considero um cidadão aqui, porque eu tenho minha vida aqui em Mojimirim, minhas filhas estudam aqui, elas nasceram praticamente aqui, né? Até então, Marcelo, eu só levei paulada, tá? Porque sempre que atacavam a prefeitura, né, eles falavam, cadê a vice-prefeita? A vice-prefeita não é médica também? Sim, é verdade. Cadê a vice-prefeita? A vice-prefeita é médica. Só que a vice-prefeita nunca pôde atuar. Nunca. E é importante você dar seu ponto de vista, porque é justamente isso que eles falam. Cadê a sua voz ativa sobre isso, né? Então. Mas e você vê como que é uma vida, né, de um político, né, falando com nossos telespectadores aqui estão vendo, né, nossos internautas, né, acompanhando a gente, que não é nada fácil, né? Por isso que eu falei, olha, quando você entra nesse meio, você não pode ter medo de nada e nem de ninguém. Porque você recebe muita paulada. É um ambiente hostil. E qual que é o seu salário para ser vice-prefeito? 0 por enquanto. 0. Nunca ganhou nada para isso. Até agora 0. E o pessoal pensa assim, o prefeito ganha uma nota, esse prefeito ganha bem, isso aqui e tal. E eu sempre falo assim, gente, tem que saber, tem que ver direitinho como que é. Por isso que eu gosto de dar voz para o pessoal vir aqui, que são pessoas como a gente no nosso dia a dia. Você é uma pessoa como a gente, né? Pode ser que eu venha a ganhar agora, porque eu não estou trabalhando na Santa Casa por enquanto, tá? Mas até hoje, eu não recebi nada desde que eu fui eleita. E agora nós vamos dar uma aliviada no nosso assunto, né? Já saímos dessa parte âmbito político, dar uma respirada, foi muito importante essas informações, né? Quando você fica sobrecarregada desses assuntos que te consomem, te deixam estressada, né? O que você faz?
Rezo. Para relaxar. Rezo. Peço ajuda O que é Deus para você? É tudo. É meu conforto, é meu alívio, é minha paz. Você tem uma É religião? minha coragem. Eu fui criada dentro do catolicismo. Tá? Meu pai me criou dentro do catolicismo. Embora eu tenha uma irmã espírita também. Tá? E meus meninos são evangélicos. Então, tá tudo misturado. E qual foi o seu maior fracasso até hoje? O que você aprendeu com ele? Eu aprendi a lutar pela vitória. Quando a gente fracassa, quando a gente cai... O que você acha de fracasso? O que você teve? Você considera? A gente sempre tem uma quedinha, uma vez ou outra, entendeu? Mas a gente levanta e continua andando, continua lutando. Por exemplo, isso aqui é um fracasso para mim, entendeu? Este foi um fracasso. Eu não consegui fazer nada. Né? Não foi um fracasso? Mas tudo bem. Eu levanto a cabeça e vou em frente. E que conselho que você daria para alguém que quer seguir os seus passos? Que quer seguir? Você como uma mulher vitoriosa, né? Você chegou até aqui hoje, Eu sou uma lutou, mulher, né? Veio de uma família de imigrantes, veio para o Brasil. Pobre, né? Sem dinheiro, não tinha dinheiro nem para pagar nada. estudos, não tinha brinquedos, não tinha uma boneca, né? Não tive festa de formatura. Se formou em medicina, numa das faculdades mais difíceis que nós temos, né? Sim. É uma profissão que exige muito da pessoa. E além disso, se dedicou à vida política também, né? E o que você faz para administrar esse tempo, né? E criou 4 filhos. A mulher, por si só, ela já... Sozinha criou 4 filhos? Sozinha. Eu não tenho marido. Um exemplo para as mulheres, né? E eu sempre venero muitas mulheres, que além de ter minhas 2 mulheres, que são minhas filhas, eu tenho minha esposa, que é minha companheira e minha sócia. Claro. São minhas 3 mulheres, minhas 3 princesas. Hoje, nós estamos numa época muito importante, né? De respeito e valorização da mulher, né? Isso é um exemplo que nós temos que dar para a nossa juventude, né? Exatamente. Por isso que nós precisamos de mulheres mais guerreiras, mais engajadas na política, sim, tá? Porque, olha, nós já nascemos administradoras. Então, a mulher, olha, ela administra a casa, como eu administro, empregados, família, filhos, mãe que mora contigo, né? Trabalho fora de casa, cachorrinhos, né? E política. Então, quantas coisas a gente administra ao mesmo tempo? Então, eu tenho que sair daqui, tenho que fazer compras, eu tenho que resolver outros problemas. A mulher tem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não tem essa habilidade. O homem ele faz assim, eu fiz um estudo sobre isso, né? E eu sempre dizer, o homem ele sabe fazer muito bem, lógico, tem, nossa, vantagem, mas é uma coisa por vez. Né? Por vez. Por vez. A mulher faz várias ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E eu vejo isso ao mesmo tempo que ela das maiores mulheres da minha vida. Da minha mãe, da minha esposa. Sim. Que fazem isso. Ao mesmo tempo que uma mulher está cozinhando, ela está cuidando da roupa, ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando de tudo ao mesmo tempo. Entendeu? É verdade. Então, nós somos vitoriosas, nós somos guerreiras, tá? Então, é assim que todas têm que ser. E sem medo de nada. Muito bom. É isso aí. Que pergunta que você gostaria que tivesse feito para você? E eu não fiz. Eu pergunto isso para todo mundo que veio aqui, né? Eu acho que você fez tudo. Eu acho que você perguntou o que devia e o que não devia. Eu insisto, né? Às vezes eu insisto, mas é assim, porque eu tenho que ser a voz do povo e o povo quer saber algumas coisas importantes, né? Mas eu quero deixar meus convidados super confortáveis para falar. Sim, mas qualquer dúvida que eles tenham também, né? Eles podem me procurar, sabe onde me achar. Como fala com você? Hã? Como o povo pode falar com você? Tem um canal de comunicação? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Bom, agora não tenho mais assessora, né? Então, através do meu consultório, porque até mesmo na prefeitura, eu não tenho meu espaço. Eu não tenho. Eu tive no comecinho, quando nós fomos eleitos, tá? Então, tinha minha salinha ao lado da sala do prefeito. Aí, a secretária começou a fazer as lives dela, para as quais eu nunca fui convidada, nunca, como médica. E aí se apossou da minha sala. Então, hoje eu não tenho sala, não tenho mesa, não tenho cadeira. Eu sou uma vice-prefeita que não tem nada. Hoje. Entendeu? Sim, entendi. E que dia que você daria para aquela Maria Alice
lá dos seus 16, 17 anos? Faz tudo igual? Vamos mudar algumas coisas? Como que é? Já me perguntaram isso. Por que a senhora não se dedica mais a si mesmo, não se vê mais? A gente dá tanta prioridade para as outras coisas, para os outros. Por exemplo, eu sempre pus em primeiro lugar família, filhos, depois eu, entendeu? Depois eu, mas sempre primeiro eles, né? É que eu acho isso que é uma uma particularidade do médico, né? É uma entrega. O médico geralmente é assim, né? É porque a gente se desprende, né? Eu sou muito assim, desprendida. É como eu já te falei, eu não ligo para títulos, nem para marcas, para nada, entendeu? Roupa de marca, nada disso me seduz. E, não sei, eu acho que em primeiro lugar eles, depois eu vejo o que sobra para mim. Muito eles estando bem, eu estou bem também, entendeu? Se eles estão bem, eu estou ótima, eu estou feliz. O que você gostaria de ter feito? Você gostaria de ter feito alguma coisa diferente até hoje? Você se arrepende de ter entrado como vice-prefeito? Se eu me arrependo? É. Sim. Você faria diferente? Não seria mais. Não seria. O que você faria hoje? Além que já te toma um bom tempo, né? Ia continuar fazendo o que eu sempre fiz. Isso, para trabalhar para o povo, né? Isso, a minha medicina. Sim. E eu faço uma última pergunta, né? E eu falo para o pessoal que é bem interior, né? Olha, Nossa Senhora, deixa eu tomar mais suco. Parafraseando, eu adoro os programas que eu assisto, eu sempre acompanhei os programas de entrevista, né? E principalmente do Antônio Bujan, que ele fazia na cultura. Sim. Que chamava Provocações, né? Nossa Senhora. E tem a última pergunta, né? E eu vou fazer para você. Não mexa com o meu emocional, hein? Doutora Maria Alice, o que é a vida para você? É o que eu não vivi até hoje. Que eu gostaria de viver. Você me perguntou uma coisa difícil, também te respondi difícil. Maria Alice, mais íntimo. Então. O que é a vida para você, Maria Alice? O que eu não fiz até hoje. Não vivi. Quem sabe um dia ainda sobra um tempinho para eu viver. Até hoje eu vivi para os outros. Para mim, não. Eu não tenho vida noturna. Eu não tenho parceiro. Eu não tenho nada. Então, eu vivo para os outros. Certo? Muito obrigado. Uma ótima entrevista. Obrigada a você. Você é uma simpatia. Obrigada. É uma excelente pessoa. Ajuda muita gente na sua profissão, né? Em nome da população, a gente agradece a sua presença, né? E seu tempo que você dedicou aqui, né? Com a MRC Brasil, comigo, Marcelo, pessoalmente. Uma excelente amiga aí que eu vou levar para minha vida. Mais um que eu tenho na minha vida também. São poucos, mas a gente, conta aqui, né? É isso aí. Obrigada. Muito obrigado, fique com Deus. E galera, até a próxima entrevista. Nós estamos falando aqui diretamente do Buffet Santa Cruz. Para quem não conhece, galera, o Buffet Santa Cruz fica aqui na rua Santa Cruz. Tem o restaurante Santa Cruz. É incrível, você precisa conhecer. Você que vai fazer sua festa de casamento, bodas, você vai fazer sua festa de 15 anos, a festa da sua empresa. Então você tem que entrar em contato aqui no Buffet Santa Cruz. Você tem o seu contato, você pode entrar no site buffetsantacruz.com.br, você vai entrar então no Instagram, restaurante _Santa Cruz, você vai conhecer um pouquinho mais aqui do Buffet Santa Cruz. É o mais completo da região, exclusivo, e tem parceria com todo mundo, com os organizadores de festa, com as bandas, né? Os melhores fornecedores, aqueles salgadinhos deliciosos que vão deixar os docinhos que nós vamos comer agora, né? Para deixar sua festa ainda mais gostosa. Então você vai ligar aqui pro restaurante Santa Cruz, Buffet Santa Cruz, tá aí na sua telinha, tá? Você vai ver o telefone, tá bem aí em cima para você. E fale com a gente, muito obrigado. Foi mais um super podcast com essa convidada mais que especial, doutora Maria Alice Mostardinha. E ficamos até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo.